Olá, gente! Voltamos com mais um episódio do Delas para Elas. De novo com a doutora Tássia Lobonchenko, que eu preciso ler porque eu sou retardada. Urologista pediátrica, que estava falando sobre orientações, cuidados. A gente estava falando principalmente de fimose e dicas, o que as mães precisam saber de orientações, de cuidados com os meninos quando nascem. E agora, voltando, quais são os cuidados? O que as mães precisam prestar atenção nos meninos? Eu percebo muito no consultório que as mães têm dúvidas básicas, né? Desde a anatomia, como tem que ser, como não tem que ser. Então, tem basicamente algumas coisas que a gente tem que estar atento no menino desde que ele nasce, né? Então, o menino tem que nascer com os 2 testículos, as 2 bolinhas no saquinho, né? Isso é uma coisa que acho que é a primeira coisa que a gente tem que estar atento já desde o nascimento. Existe uma condição, né, chamada criptorquia, que é quando o testículo não desce. Isso é mais comum em prematuros, né? E é uma coisa que a gente tem que estar atento porque a gente tem que corrigir cedo. A indicação é a gente fazer a cirurgia ali entre 6 meses e 1 ano. Porque tem estudos que mostram que depois desse tempo, aos pouquinhos, as células ali já começam a sofrer alterações. Claro que não é uma coisa, né, rápida, imediata, mas que no longo prazo podem levar a alterações na produção de hormônios, espermatozoide. E o testículo que não fica no lugar certo, ele tem um risco aumentado de câncer no futuro. E aquele testículo que um dia tá na bolsinha e outro dia não tá na bolsinha? Esse é o famoso testículo retrátil. O que é o testículo retrátil? É aquele que desceu, mas ele é muito sensível, né? O testículo ele é preso por um cordãozinho onde tem um músculo. E alguns meninos, esse músculo ele é muito sensível. Então, às vezes, ao mínimo estímulo, como, por exemplo, um toque, o frio, um choro, né? Um esforço abdominal, esse músculo contrai e puxa o testículo aqui para a região inguinal. O testículo retrátil, por si só, ele não é um problema, desde que ele fique a maior parte do tempo no saquinho. Então, ele pode ir e vir, mas o que a gente tem que ficar atento é, a maior parte do tempo ele está no saquinho? Então, eu sempre oriento os pais assim. Na verdade, quem vai me dizer isso são os pais, porque ali na consulta eu tô vendo ali em um momento, né? Então os pais vão me dizer, na troca de fralda, quando eu dou banho, quando eu troco, como é que tá ficando esse testículo? E tem algumas outras questões, né? O testículo que não fica no lugar certo, ele pode começar a não desenvolver. Então no exame clínico ali, quando a gente percebe que tem um testículo muito maior do que o outro, né? Se estiver tendo uma diferença de volume ali significativa, também é um sinal de que, opa, alguma coisa que não tá caminhando bem. No adulto, é muito comum a gente ver que homens que acabam perguntando que um não é igual ao outro. E na criança? Na criança... As mães também chegam com essas demandas, os pais? Sim, eles... Por incrível que pareça, eu recebo muita mãe perguntando assim, um testículo é mais alto do que o outro, mas às vezes dentro ali do escroto mesmo, né? E isso é normal, né? Os testículos não necessariamente precisam ficar na mesma altura. Inclusive, o mais comum é um tá um pouquinho mais alto do que o outro, mas sempre dentro do saquinho. É engraçado, né? Porque a gente não é simétrico e as pessoas esperariam que fosse simétrico, mas não é. Mais coisas que as mães devem observar nos meninos, principalmente. Existe uma condição chamada hidrocele, né, que é o acúmulo de líquido ali em torno do saquinho, que na criança é diferente do adulto, né? No adulto, o líquido fica concentrado ali no saquinho, e na criança, a causa é diferente. É por um canalzinho que fica aberto, né? Um canalzinho que chama conduto peritônio vaginal, que comunica o abdômen com o saquinho. Então, todo mundo tem um pouquinho de líquido na barriga, né? É por onde passa o testículo, né? Exatamente. Então, esse líquidozinho da barriga fica escorrendo por esse canal e vai acumulando ali no saquinho ao longo do dia. E a queixa clássica, né? Os pais chegam falando é que no final do dia o saquinho do meu filho tá mais cheio, aí quando ele deita, quando ele dorme tá vazio. Então, é o aumento do volume ali do saquinho que varia principalmente de volume ao longo do dia. Então isso faz a gente pensar que possa ser uma hidrocele. E isso tem que operar? Geralmente ele tende a fechar ali no primeiro ano de vida, né? Dificilmente ele fecha depois. Poder sempre pode, né? A gente sabe que medicina não existe 0 e 100%. Mas a indicação é quando não fecha depois de 1 ano
ou quando a hidrocele é muito volumosa, às vezes a gente opera antes de 1 ano. E se você não quiser operar? Ah, eu tenho medo de botar o meu filho. Eu falo que eu tenho um gurilão da bola azul. Eu chamo o Luan de gurilão da bola azul porque ele tem. Aí tem que avaliar, tem que examinar. Isso pode interferir na produção de hormônios quando ele fica mais velho? Não tem relação com fertilidade, né? Mas o que a gente tem que avaliar é, esse canalzinho é muito aberto? Porque se ele for muito aberto, existe uma chance maior também de desenvolver uma hérnia. Então essa é a grande questão da hidrocele. Por isso que tem que ser avaliado individualmente, né? E a hérnia? O que é a hérnia? Como é que as mães vão ficar mais preocupadas com seus gorilinhas? Hérnia inguinal em criança, né? É uma coisa que não é raro, né? E aí geralmente a gente percebe o quê? Quando a criança chora, quando faz algum esforço, ou aparece aqui um carocinho, né, na virilha, ou esse saquinho também cresce. E é por esse mesmo canalzinho da hidrocele, né? Se passar líquido da hidrocele, se passar alguma estrutura de dentro da barriga, né? Que pode ser um pedacinho de intestino, uma gordurinha. Aí a gente dá o nome disso de hérnia. E na criança a hérnia a gente tem que operar, tá? Isso aí não se discute. Não é uma cirurgia de emergência, mas é uma coisa que não se posterga. Porque diferente do adulto, né? A hérnia na criança tem uma tendência maior de complicar, principalmente de encarcerar, né? Que a gente chama. Ter dor e precisar de uma cirurgia de urgência. Isso. Né? E a gente já terminou dos meninos, né? De coisas importantes que as mães podem Tem mais prestar. coisa. Tem mais coisa o quê? A gente tem que prestar atenção também. Posição do buraquinho do xixi, né? O buraquinho do xixi se chama meato uretral, que na grande maioria das vezes, né, é bem na pontinha, mas existe uma condição chamada hipospádia, em que o buraquinho do xixi está posicionado em outras posições. Então, é uma questão também que o urologista pediátrico acompanha. E normalmente as mães só vão ver isso mais tarde, depois que a criança consegue botar. Não. Porque dependendo do grau de hipospádia, o prepúcio não fecha. Então isso já fica evidente logo ao nascimento. Mas é o mais comum ou menos comum? Mais comum ele já tá mais abertinho, né? E vamos lá, mais coisas que a gente pode prestar atenção nos menininhos. O desenvolvimento, né? Uma coisa que a gente tem que estar acompanhando. Uma consulta bem frequente lá no consultório também são pais, né? Que vêm com uma queixa de achar que o pênis do menino não está desenvolvendo. Isso é a consulta, assim, tem uma semana que a gente não receba no consultório uma família preocupada com o desenvolvimento, né? Explica como é esse desenvolvimento. Vamos lá. A gente usa uma tabelinha, né? Existe um gráfico hoje em dia. O paciente não chega no consultório, eu olho e falo, tá normal. Não. A gente tem uma maneira objetiva de avaliar esse desenvolvimento, através de um gráfico. Assim como o pediatra, né, colocava a criança ali no gráfico, na curva, para ver, tá ganhando peso, né, tá ganhando, exatamente. Existe uma tabela que a gente usa para acompanhar o desenvolvimento do pênis dos meninos. Não trouxe a tabela aqui hoje, mas o que eu gosto de mostrar é o formato da curva, né? Quando eu mostro para os pais o formato do gráfico, né, o pênis do menino praticamente não desenvolve ali entre 3 anos e uns 9, 10. A curva, ela é praticamente um platô. Então eu recebo muitas famílias ali por volta dos 8, 9, 10 anos, porque a criança tem os picos, os estirões. O menino, né, tá crescendo, tá desenvolvendo, tá ficando mais espertinho e o pênis nada. E aí isso vai realmente gerando, né, uma angústia nos pais. Até porque eles querem saber, tá normal, não tá normal, tem alguma coisa que eu possa fazer. Então, o que é importante a gente entender? O pênis do menino vai começar a desenvolver quando ele entrar na puberdade, né? O primeiro sinal da puberdade nos meninos costuma ser o aumento do volume do testículo, que aí vai ter, então, a produção, né, hormonal, e é isso que vai fazer com que o pênis comece a desenvolver. Então, se o menino ainda tiver, né, bem infantilzinho, testículo pequenininho, eu realmente não espero que ele tenha nenhum desenvolvimento do tamanho do pênis. E é isso que eu explico, eu meço, né, eu mostro ali na curva, e aí a gente combina de fazer um acompanhamento. Esse acompanhamento funciona de quanto em quanto tempo? O ideal é a gente fazer o acompanhamento uma vez ao ano. A gente vê se entrou na puberdade, não entrou,
tá acompanhando ali, né, o formato da curva no gráfico. E essa avaliação também é muito importante para a gente afastar a presença de um micropênis. Acho que o principal objetivo, né, da gente fazer essa medição é a gente afastar um micropênis. Que eu acho que vale a pena a gente falar que é uma condição extremamente rara, tá? Hoje em dia a gente vê aí na internet muita gente falando sobre micropênis, dar hormônio pro menino. Só que o micropênis é uma condição extremamente rara. Geralmente associada, né, a condições genéticas, alguma questão hormonal. O que a gente considera como micropênis? Existem medidas exatas para cada idade. Então, isso só a gente avaliando para medir. Que tá nessa curva, né? Nesse gráfico que você falou. Exatamente. Na verdade, são 2,5 desvios padrões abaixo da média para a idade. Tem todo um cálculo que a gente faz, né? E se realmente tiver um atraso de crescimento, aí tá indicado o tratamento. Se for micropênis, aí tem indicação de tratamento. Mas se não estiver crescendo proporcional? O pênis, bom, vamos lá. A gente tem a população. A gente vai ter aquelas pessoas que estão ali no percentil 50, que é a média da população. Alguns vão ser acima da média, outros vão ser abaixo da média. E a gente vai entender que isso é a variação do ser humano, né? Tem menina que vai ter o seio menor, menina vai ter o seio maior. Hoje em dia tem os recursos da cirurgia plástica. Mas dentro do desenvolvimento do pênis, cada um vai ter a sua característica, né? E a gente não simplesmente sai dando hormônio pro menino porque todo mundo quer que o filho tenha o pênis grande, né? Isso não é assim que funciona, não tem essa indicação. Bom, e os pais aceitam se ele tiver um pouquinho abaixo da média? Geralmente sim. Que E por incrível que pareça, eu percebo muito mais essa preocupação por parte das mulheres, você acredita? Não deveria, né? Pois é. Coisas da nossa população. Uhum. E agora sobre desenvolvimento feminino. Onde o urologista pediátrico pode ser muito importante para as meninas? Então. Antes de chegar em mim. A gente atende, né, meninos e meninas desde o nascimento. Na verdade, o urologista pediátrico pode atuar desde o pré-natal, né? A gente tem alterações, por exemplo, dilatações do rim, que eu acho bem bacana esse tipo de consulta. A gente faz, na verdade, é o aconselhamento dos pais. Porque você já passou por 2 gestações, eu passei por uma, né? E aí imagina você tá ali na consulta do pré-natal, né, toda feliz, quero ver o meu bebê. Aí a ultrassonografista passa lá o aparelho e fala: o rim do seu filho tá inchado, né, tá com uma dilatação. É um baque, né? E assim, principalmente, né, pra quem não é da área, você receber uma notícia que seu filho tá com problema no rim, né, assusta. Aí as pessoas têm a tendência de fazer o quê? Correr no Google, olhar na internet, aí que, né, ficam desesperadas. Então existe essa consulta de aconselhamento que a gente explica quais são as principais causas, né, como que vai ser feito esse acompanhamento, para essa família já ter também um urologista de referência, e até porque existem causas, né, que a gente tem que intervir já na maternidade, então pra gente não perder tempo. Então a consulta começa desde do pré-natal. E as meninas? Eu atendo muitas meninas, principais, né, causas de consulta lá. Sinéquia, que a gente fala que, né, popularmente é a fimose feminina. O que é a sinéquia? É a aderência dos pequenos lábios, né? Se esses lábios ali são fundidos, isso pode atrapalhar o esvaziamento da bexiga, pode dar mais chance de infecção de urina, pode dar inflamação local. Então isso é uma coisa que geralmente a pediatra identifica e me encaminha. E as meninas, né, têm bastante disfunção miccional. Não quero que você fale disso agora. Tá, vai ser o próximo bloco? Isso. Tá bom. Gente, se vocês estão gostando desse conteúdo, não deixem de seguir o canal, deixar o seu like, ativar o sininho, tá bom? Compartilhar com as amigas. Compartilhar com as amigas, com as amigas que estão grávidas, com as mães de meninos e avós. E próximo bloco, as mães de meninas. Tá bom? Um beijo.